Graça e a paz de nosso Jesus Cristo esteja conosco mais nessa mensagem. Nós faremos algo um pouco diferente na mensagem de hoje. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 1. Nós vimos no ano passado, para aqueles que daqui 10 anos acessarão o YouTube da igreja, o Instagram e assistirão essas mensagens, né? Pregamos Marcos do capítulo 1 a 9 no ano 2023 e 2024 terminaremos o Evangelho do capítulo 10 até o capítulo 16, até o finalzinho mesmo do 16. Alguns entendem o porquê eu disse isso, né? Depois eu vou explicar mais para frente. E deixamos os nossos personagens aqui à beira de Jerusalém. Capítulo 10, eles entram realmente na Judéia, em Jerusalém. Até agora eles estão fora, na região da Judéia. Mas desde esse momento até agora, tivemos duas mensagens de Natal, tivemos uma ceia de Ano Novo, tivemos convidados pregando aqui no mês de janeiro, tivemos o aniversário da igreja. Ou seja, são muitas festas, muitas comemorações nesses 2 meses, o que provavelmente, eu espero que não, mas provavelmente muitos aqui tenham perdido aquele fio da meada marcando, sabe aquele... O que Marcos estava falando mesmo? Do que é o evangelho mesmo de Marcos, né? Então, o que nós faremos hoje é uma breve recapitulação dos capítulos 1 até o capítulo 9, tentando relembrar muito do que foi dito, especialmente pelas grandes divisões propostas no livro, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu me lembro bem que nós começamos a explanação do Evangelho de Marcos dando uma introdução, mostrando que o Evangelho de Marcos, esse Marcos é aquele mesmo João Marcos, aquele que causou uma discórdia entre Paulo e Barnabé lá no livro de Atos, porque ele, na primeira vez que ele foi numa viagem missionária, ele desertou, ele sentiu saudade de casa, a gente não sabe realmente o que aconteceu ali, um medo, enfim, alguma coisa aconteceu, que ele resolveu voltar e Barnabé depois queria insistir, Barnabé é primo dele, né? Queria insistir em levá-lo, e Paulo falou, não, se ele causou problema assim, então eu não aceito isso, e eles se dividem, Paulo pega Silas, vai para a viagem, continua ali, e Barnabé segue com Marcos, então, para outro lado. Enfim, há essa discórdia entre eles. Passa algum tempo, João Marcos se estabelece em Roma, onde Pedro está ministrando o evangelho, né? Pedro teve um tempo ministrando o evangelho lá em Roma, e debaixo da tutoria de Pedro, debaixo do discipulado de Pedro, debaixo do próprio exemplo de Pedro, que foi de fato alguém que traiu Cristo e também no momento desertou da missão dele, mas que foi restaurado, orienta então este jovem agora, e ele, arrependido de tudo que ele fez, escreve o seu evangelho. E este evangelho, então, vai ter esse duplo propósito de apresentar o evangelho aos romanos, uma vez que ele está em Roma ali com Pedro, mas também é quase que uma biografia, é quase que uma meia-culpa, sabe? Dizendo assim, ó, eu desertei mesmo, eu fiz isso, mas isso é ser servo. Nós somos pecadores mesmo. E por isso que Marcos vai enfatizar tanto as falhas dos discípulos no seu evangelho, como ele faz mesmo, é o evangelho que mais trata isso, e especialmente, para não ser injusto ficar falando dos outros, as falhas de Pedro, que, curiosamente, foi quem o ajudou a escrever. E provavelmente Pedro disse, não, escreva aí, pode registrar, que eu fiz isso mesmo. Eu traí, eu neguei, pode colocar, não tem problema não, pode colocar. Porque o que importa mais é o que Cristo faz por meio de nós, né? Não somos perfeitos, nós vamos, de fato, falhar, errar, pecar, mas o que importa é o trabalho de Cristo em nós, nos transformando. E aí, nisso, Marcos tem uma grande transformação ao ponto de Paulo chegar lá, vocês conhecem aquele trecho lá de 2 Timóteo, finalzinho da vida de Paulo, e Paulo fala, ó, agora me traga João Marcos, que ele me é útil. Ele é útil porque ele mudou, agora ele está um crente maduro, ele realmente se arrependeu daquele que ele fez, e ele é útil porque ele escreveu um evangelho aos romanos. E Paulo ministrava aos romanos também, escreveu a carta aos romanos, e então ele é útil por causa disso também.
Este é o evangelho, este é o panorama, este é o motivo, a ocasião que levou, então, Marcos a escrever este evangelho. Tá? Eu não creio que ele é o primeiro evangelho a ser escrito, pelo contrário, creio que Marcos o escreveu já depois de um tempo, então talvez o segundo ou terceiro evangelho a ser escrito. Marcos tem algumas características peculiares. Logo na primeira divisão, se você está acompanhando na sua Bíblia aí, tá? Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13, é aquela apresentação de Jesus Cristo. É a apresentação deste servo sofredor. Marcos vai ter uma apresentação de Cristo muito rápida. Veja que no Evangelho de Marcos não há genealogia, como nós temos no Evangelho de Mateus e de Lucas. Não há cânticos, como no Evangelho de Lucas. Né? O Evangelho de Lucas tem 4 cânticos para apresentar todo esse nascimento de Cristo e tudo mais. Não há aquela descrição teológica, como faz João, com 18 versículos no seu prólogo, descrevendo teologicamente o verbo, o logos. Não há nada disso. Há rapidamente uma citação, 2 citações, de Malaquias e Isaías, mostrando qual vai ser o pano de fundo dele, que ele vai usar como base do Antigo Testamento para escrever o seu evangelho. E quando ele fala sobre o batismo e a tentação, aquilo que os outros evangelhos demoram tanto para escrever, Marcos é muito rápido em apresentar isso. Versículo 9, 10, 11, 12, 13, pronto. Falou sobre batismo e tentação. Em poucos versículos. Isso porque Marcos está escrevendo primeiro para os romanos, que não está muito interessado em genealogias, como os judeus estavam, mas também Marcos está escrevendo, apresentando Jesus como um servo, o servo sofredor ali de Isaías. E convenhamos, o servo não tem muito por que apresentar as suas credenciais genealógicas. Né? Não vai fazer muita diferença para um servo dizer, ó, eu sou filho de fulano, filho de cicrano, Beltrano, sabe? Essa é a minha genealogia. Enfim, é um servo. Então não tem motivo, diferente de Mateus, por exemplo, que apresenta Jesus Cristo como um rei, e aí sim, o rei precisa mostrar a sua linhagem real ali, e Mateus vai fazer isso ligando Jesus até Davi, mas Marcos não tem esse objetivo, por isso ele é muito rápido ao fazer isso. Agora, isso não significa que Marcos está apresentando um servo fraco, pelo contrário. Logo no primeiro versículo, Marcos diz que esse é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então não se engane, e eu espero que vocês tenham, ao longo de 2023, se atentado para isso, não se engane de que porque Marcos está apresentando Jesus Cristo como um servo sofredor, aquele que sofre lá, aquele que vem para cumprir os cânticos do servo de Isaías, que ele é um servo fraco, que ele é um servo sofredor derrotado. Pelo contrário, Marcos vai apresentar, embora de maneira inusitada, se vocês lembram bem, de maneira muito inusitada, a identidade de Jesus Cristo ao longo do seu evangelho. Principalmente, por isso que é inusitado, na boca dos demônios. Lembra que sempre quando um demônio abre a boca, em o evangelho de Marcos, ele fala, tu és o Filho de Deus. O que queres conosco? Tu és o Filho de Deus. Quando os discípulos estão falhos na sua fé, não creem, vem um demônio e anuncia quem de fato Cristo é. E Marcos está mostrando isso justamente para criar esta confusão em nossa mente, né? Espera aí, os discípulos não sabem a identidade mesma do seu mestre, mas os demônios estão aí sabendo realmente a identidade, e obviamente Jesus não aceita isso. Essa é uma outra característica do evangelho de Marcos, a presença constante de demônios. Talvez seja um evangelho que mais apresenta isso mesmo. Capítulo 1, você abre a Bíblia, o evangelho de Marcos já aparece um demônio aqui. Capítulo 2 aparece outro demônio. Capítulo 3, você fica até meio assim, assustado de tantos demônios que aparecem aqui no evangelho de Marcos. Justamente porque este Filho de Deus, este servo sofredor, é também aquele que vai instituir o reino de Deus. E o reino de Deus vem para derrotar o império das trevas. E quando um império está na iminência de uma derrota, os seus súditos ali começam a ficar desesperados. E nesse desespero começa a brotar demônio para tudo quanto é lado, vendo se consegue dar um jeito, fazer alguma coisa. E eles estão lá desesperados e sabendo que a sua derrota é iminente. Então, nesta apresentação breve aqui, embora Marcos apresente Cristo como um servo e o servo sofredor, mas ele apresenta Cristo como o Filho de Deus,
como aquele que vem para cumprir as profecias lá de Malaquias, a profecia de Isaías. Ele vem para ser este servo sofredor, mas ele é o Filho de Deus. Ele é o rei legítimo, ele é aquele que vem instaurar o reino de Deus. E isso é importante para a nossa leitura do Evangelho de Marcos. Então lembre-se disso, talvez essa é a grande primeira lição que Marcos quer mostrar para a gente. É uma cristologia elevada, é uma cristologia bem trabalhada, para que lembremos realmente quem é o nosso mestre. Nosso mestre é um servo. O principal versículo de Marcos, versículo-chave, está para chegar, capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem que não veio para servir, mas para... Desculpa, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O evangelho-chave do Evangelho de Marcos, o versículo-chave está chegando logo, logo. É o capítulo 10, que a gente vai começar a expor na próxima semana. Mas não pense que é um servo fraco, que é um servo derrotado. Nós estamos aqui representando este Filho de Deus, o Rei, que um dia vem para consumar a instituição do seu reino. A segunda grande parte do Evangelho de Marcos começa no versículo 14 do capítulo 1 e vai até o finalzinho do capítulo 3. É quando Jesus começa a comissionar aqueles que são seus súditos, os seus servos também. E aí é algo, mais uma vez, curioso, né, nisso tudo, assim, porque Jesus chama pessoas fracas, Jesus chama pessoas incapacitadas, Jesus chama pessoas que, aos nossos olhos, falam assim, poxa, bem esse que era mal visto pela sociedade, e ao mesmo tempo que ele vai se afastando. Há diversos movimentos nesse trecho todo de afastamento. Gente, lembra, Jesus se afasta da multidão, Jesus se afasta dos fariseus, Jesus está sempre se afastando desses grupos para se aproximar dos seus discípulos. É neste capítulo 2, especialmente aqui, que nós vemos como os milagres colocados no Evangelho de Marcos, não só no Evangelho de Marcos, nos outros também, servem sempre de ilustração ou de link com alguma história próxima ali. Geralmente no parágrafo anterior ou no parágrafo posterior. Os milagres colocados no Evangelho nunca são assim aleatórios. Marcos falou assim, opa, lembrei de algo que Jesus fez, deixa eu colocar aqui e inserir ali. Pelo contrário, todos são colocados para fazer uma conexão. Talvez vocês vão lembrar, aqueles que estavam aqui, no capítulo 2, dessa cura do paralítico, que logo depois vem o chamado de Levi. E no chamado de Levi, há uma nota interessante dizendo que Levi levantou-se e seguiu a Jesus. Ele se levanta para seguir a Jesus. É uma palavra que dizer que ele levantou, não precisa ter falado isso, né? Se ele falar que seguiu Jesus, a gente já iria entender. Mas Marcos faz questão de mostrar que ele levantou-se e seguiu Jesus, porque é isso que o paralítico fez. O paralítico que não podia andar, por ser paralítico, depois da cura, está escrito que ele levanta e anda para seguir a Jesus Cristo. Pega sua maca, né? E anda. Então Marcos quer criar estas relações para mostrar para a gente que o servo a que Jesus chama é como este paralítico. Ou seja, ele não consegue se curar. Ele não consegue andar por si só, a não ser que um milagre aconteça na vida dele. E o que Marcos quer mostrar para a gente é que o milagre da salvação é tal como o milagre de um paralítico. Assim como o paralítico não anda por si só, ele precisa de uma intervenção miraculosa, assim nós só podemos ser servos de Deus, servos desse grande servo, por uma intervenção miraculosa. A salvação e o início do nosso chamado para caminhar com Cristo é um milagre. E isso que Marcos quer nos mostrar. Então, ao chamado aqui no capítulo 1, né, dos pessoal que trabalhava aqui na pesca, né, comecinho aqui no capítulo, versículo 14 e depois no capítulo 2, ao chamado de Levi. Nós sabemos que existem outros discípulos, tá? No capítulo 3 é dito o nome de todos eles aqui, do versículo 13 até o versículo 19, tá? Mas não há o chamado desses outros. Só estes realmente são relatados aqui, os 4 que trabalhavam com pesca, Levi, mas estão todos aqui. E, obviamente, né, Judas é o último aqui da lista, porque traiu. Mas veja que este chamado dele é justamente depois, logo depois, daqueles confrontos com os fariseus, em que
por causa do jejum, por causa de não lavar as mãos, por causa do sábado. Jesus está confrontando os fariseus, como ele vai fazer também dentro de Jerusalém. Logo, logo a gente vai ver isso. Aliás, na próxima mensagem a gente vai ver isso, como Jesus, ele não concorda com o posicionamento do judaísmo, do entendimento do judaísmo a respeito do casamento e do divórcio, e vai mostrar qual é o padrão divino, de fato, de casamento e divórcio para quem quer ser servo de Deus. Isso no capítulo 10. Mas então aqui ele está se afastando, ele está confrontando os judeus, os fariseus, justamente para escolher aqueles que ele quis. O versículo 13 do capítulo 3 diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Percebam que interessante o que o texto nos mostra. E eu lembro que na mensagem nós falamos um pouco sobre isso. Jesus chama para si quem ele quer. E assim que ele chama quem ele quer, a pessoa vai até ele. Na nossa visão, a gente só vê a pessoa indo até ele, indo até Cristo. Mas antes da pessoa ir até Cristo, houve um chamado. Jesus chama quem ele quer para estar com ele, e aquele que ele chama obedece de fato o chamado. Isso já nos dá uma tranquilidade em relação à nossa tarefa. Logo, logo vai mostrar qual é a nossa tarefa a partir do próximo bloco, mas nos dá uma tranquilidade de saber que nós não somos nós quem chamamos. Nós evangelizamos. E nós até confrontamos. E nós dizemos para a pessoa que ela precisa crer em Cristo mesmo como seu Salvador. Mas no fim das contas, não somos nós quem chamamos de fato uma pessoa para junto de Cristo. Quem chama é o próprio Cristo. E quando ele chama, a pessoa vai. Então fica tranquilo. Às vezes você vai evangelizar e a pessoa não vai até Cristo. Fica tranquilo. Garanto que você fez o seu papel, que você evangelizou. E se ele não foi, por que não foi chamado? Talvez ainda, mas não foi chamado. Agora, se você estiver evangelizando e a pessoa de fato foi até Cristo, não se sinta muito convencido. Agradeça ao próprio Cristo que de fato chamou essa pessoa e quis nos usar diante disso. Este bloco aqui termina com um texto curioso, texto da família de Cristo, triste e curioso, porque a gente está acostumado, né, a olhar para a família de Cristo, para quem lê depois a Bíblia. Tiago escreveu um livro, um evangelho, Judas, uma carta, Judas escreveu uma carta, são irmãos de Cristo. Maria, a gente vê ela no livro de Atos ali, participando com as mulheres lá no início do cristianismo. Mas no começo, a família de Jesus achava que ele estava meio doido. Literalmente, né? Assim, eles achavam que ele estava meio fora de si. O versículo 21 do capítulo 3 fala assim, ó, ele chama para fora porque ele está fora de si. Ele acha que é o Messias. Ele está com um parafuso a menos, tadinho dele. Vamos cuidar desse daí. Lembra que tinha os irmãos dele ali, tinha as irmãs, tinha a mãe, e o pessoal falou, ele não está pensando muito bem. E aí vem Jesus, então, e fala no versículo 33, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Versículo 34, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que nós aprendemos então nesse segundo bloco é que nós temos o privilégio de ser chamados de fato para caminhar com este servo. Agora, não se sinta, porque você tem esse privilégio, se achando assim, né? Poxa, Cristo me chamou porque eu devo ser muito importante de alguma maneira, assim. Não, se Jesus quisesse chamar aqueles que eram importantes mesmo, ele teria primeiro salvo os fariseus. Primeiro ele ia salvar a nata da religiosidade ali, porque uma vez, se os fariseus se convertessem de fato no começo assim, todo o povo seguia o que os fariseus falavam. Os fariseus conseguiam escravizar o povo nas suas mentiras. Imagine se os fariseus acreditassem. Se os fariseus fossem chamados primeiro, é provável que todo o povo seguisse o que os fariseus falassem, porque eles seguiam as mentiras dele. Mas Jesus se afasta desse povo. Jesus chama um pescador, um cobrador de imposto, aquele que era odiado pelo povo, aquele que trabalhava para os romanos para tirar dinheiro do próprio judeu.
esse que ele escolhe para evangelizar os seus ali. Então não pense, Paulo já disse para a gente em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo, as insignificantes, para tornar aquilo que é sabedoria do mundo, aquilo que é em nada, para reduzir a sabedoria deste mundo. O que a gente aprende então com este trecho é que Jesus quer nos usar apesar de nós mesmos. Jesus não chama músicos, Jesus não chama empresários, Jesus não chama pessoas capacitadas, Jesus chama servos para te usar na música, na sua empresa, no seu trabalho, mas Jesus chama servos. Independente de onde a gente esteja, se a gente não tiver essa noção de que eu sou um servo, a gente vai perder o propósito de fato para que fomos chamados no cristianismo. O que não deixa de ser bom, porque é justamente como Paulo escreveu, como reconhecemos que somos fracos, é que Deus faz a obra, né? Somos fortes. E aí vem a terceira grande divisão, então, lembra? A primeira, capítulo 1 até o versículo 13, Jesus está sendo apresentado este servo. Capítulo 1, versículo 14, até o finalzinho do capítulo 3, aqueles que Jesus chama para ser, quem quer, Jesus quer que sejam os seus servos, seus discípulos, aqueles que vão dar continuidade à sua mensagem. E aí do capítulo 4 e o capítulo 5, Jesus está apresentando qual é a mensagem, qual é o conteúdo a ser pregado por estes discípulos, por estes servos. Qual é esta mensagem que ele veio propagar? E aí, o capítulo 4 começa com a famosa parábola do semeador, seguido depois da parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda, enfim, e depois alguns milagres. E o que essas palavras querem mostrar, essas parábolas querem mostrar, é qual a tarefa do discípulo, é qual a tarefa verdadeira do servo, qual é a mensagem que ele precisa mesmo, e o limite dele. Aquilo que ele não precisa fazer, aquilo que não é responsabilidade dele fazer, o que de fato nos coloca no nosso devido lugar. A parábola do semeador é a primeira que ilustra muito bem isso, dizendo que o semeador simplesmente sai e joga semente. Ele só semeia. E as sementes que ele jogou, veja, no primeiro momento parece um semeador descuidado, né? Jogando semente e caiu no terreno rochoso. Poxa, você não viu que o terreno é rochoso? Para que jogar ali? Mas veja, a parábola quer mostrar que nós fazemos isso. Você olha para as pessoas e não tem um neon na testa, assim, dizendo assim, eleito. Evangeliza esse que vai dar certo. Esse vai se converter. Não tem um neon na testa. O que a gente faz, então? A gente joga semente. Agora, há uma expressão na parábola da semente, capítulo 4, versículo 27. Eu vou ler o 26 também, que mostra as nossas limitações. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Vê o link com a palavra do semeador. Ele joga semente lá na parábola do semeador. Aqui, você pode estar dormindo, você pode estar acordado, você não vai nem saber como. Quando você menos percebe, aquela pessoa que jogou semente está do seu lado na igreja sendo batizado. Aí você fala, a gente nem sabe como. No primeiro momento, talvez a gente olhe para uma pessoa e fala assim, não, esse daí vai ser difícil de converter. Aí tem aqueles preconceitos, assim, não. Eu tenho uns parentes assim que eu olho e falo assim, não. Eu não consigo visualizar uma pessoa dessa na igreja. Eu não consigo olhar e imaginar aqui do nosso lado, crendo nas coisas que... Eu não consigo imaginar. E eu sei, pode ser muita falta de fé. Mas tem gente que a gente olha e fala assim, não dá. Eu duvido que alguém no primeiro século olhasse para Paulo e falasse assim, um dia esse cara vai estar aqui com a gente. Já pensou o cara que matava cristão? A gente não consegue imaginar. Mas quando você menos percebe lá em Atos, Paulo está lá pregando para o pessoal. Tomando os púlpitos das igrejas, batizando, evangelizando. 2 páginas para trás ele estava matando. 2 páginas depois ele já está lá. Líder do cristianismo. Quando você menos percebe, dormindo ou acordado, Deus faz o trabalho dele.
Isso mostra a nossa limitação. Nosso papel de anunciar, de lançar a semente, é isso que devemos fazer. E deixa o Espírito Santo agir. Aqueles que não entendem isso e talvez ficam naquela insistência. Sabe, naquela... Eu lembro bem. Tinha uma pessoa da igreja que eu ia lá que queria que alguém levantasse a mão. Queria que alguém levantasse a mão no culto. Porque se alguém levantasse a mão, essa pessoa ia se converter. E eu lembro que às vezes ele falava mesmo, falava, se você trouxer uma visita, na hora do apelo, fala para ele, fala, agora é o momento de levantar a mão. Eu era adolescente, né? Eu não tinha muito... Uma vez eu fiz isso, teve uma visita que levantou a mão. E eu fiquei todo feliz, falei, acho que ele se converteu. Você nunca mais voltou na igreja. Não... Mas é aquele negócio assim, ó, vamos garantir. A gente não garante nada, a gente não faz nada. Anuncia o evangelho e deixa o evangelho fazer o trabalho dele. Deixa Deus fazer o trabalho, deixa o Espírito Santo. Às vezes vai estar dormindo. E quando você menos percebe, a pessoa está lá do lado, se de fato ela for chamada. Então, isso que essas parábolas querem nos ensinar. Ao mesmo tempo, as parábolas querem nos ensinar que, mesmo a despeito de nós, o reino de Deus é vitorioso. O reino de Deus cresce. Lembra do grão de mostarda? Pode parecer pequenininho, pode parecer insignificante. O que eram 12 pessoas ali no primeiro século jogando a semente? Jesus e os discípulos, 13 pessoas lançando a semente. Talvez os discípulos olhando e falando assim, Jesus, não parece que a gente vai ter um reino um dia. São 13 pessoas aqui. Não está aparecendo muito. A gente olha para o cristianismo, a gente olha e fala assim, poxa, a gente é minoria, a gente tem que estar perseguindo, a gente está sofrendo, os cristãos sendo mortos. Tu fala assim, cadê isso? Cadê a vitória? Cadê o reino de Deus? E aí Jesus vai mostrar aqui, ó, calma. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Começa pequenininho. Mas quando você menos percebe, ele está lá grande, florescendo de fato como uma árvore grande, que as aves vão lá nas suas sombras e tudo mais. Ou seja, o reino de Deus ele é vitorioso. E nós temos o privilégio de participar dessa expansão. E aí vem 3 milagres mostrando por que o reino de Deus é vitorioso. Mais uma vez, o reino de Deus não é vitorioso, não é certo, por causa de quem Deus chama, dos servos que ele chama. Pelo contrário, as 3 palavras mostram o poder de Jesus sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade, depois o poder dele curando o endemoniado, e depois o poder dele ressuscitando uma pessoa dos mortos. Ou seja, o reino de Deus é vitorioso porque Jesus, na verdade, governa sobre todas as coisas. É a natureza, é doença, é demônio, é a própria morte. Não há nenhum empecilho, não há um inimigo que ele não vença. E por isso o reino de Deus é vitorioso. Mais uma vez, perceba que os milagres colocados aqui por Marcos servem para ilustrar aquelas mensagens que foram faladas nas parábolas. Tanto Jesus acalmando a tempestade, quanto ele curando o endemoniado no capítulo 5, aquele famoso, legião, que é muito realmente ali. E a partir do versículo 21, quando ele está ali com Jairo, o chefe da sinagoga, e a ressurreição da filhinha dele e tudo mais. Ou seja, isso é o poder de Cristo mostrando realmente para a gente o porquê o reino de Deus é vitorioso. E aquilo que dá um alívio, Como eu disse aqui quando o William foi recomendado ao presbitério, Se dependesse de nós, estaríamos perdidos de fato, E eu estendo isso para todo mundo aqui. Se o reino de Deus dependesse de fato da nossa fidelidade, da nossa pregação, até da nossa santidade, se o reino de Deus dependesse disso, e você for bem sincero consigo mesmo, talvez a gente ficaria desanimado e falasse assim, vai falhar, vamos perder. Mas graças a Deus que não depende disso, depende do poder do próprio Cristo, como Marcos apresenta aqui. Isso não significa que não teremos oposições. E aí vem o próximo bloco, capítulo 6 e 7. Jesus está mostrando ali que, mesmo o reino sendo vitorioso, esta vitória acontece em meio de oposições. É quando ele começa a mostrar que um profeta não tem honra na sua própria casa. Embora ele está fazendo todos os milagres, embora ele está ali fazendo
o bem à luz do que a sociedade consideraria, né? Pô, está expulsando um demônio, mas o pessoal está bravo na cidade porque ele expulsou o demônio. Ele faz um milagre ali, mas os fariseus estão bravos porque esse milagre foi feito no sábado. Ele está sempre com oposições, né? Sempre recebendo estas oposições. E talvez o ápice de tudo isso, e é por isso que Marcos coloca esse registro aqui nesse trecho, embora isso tenha acontecido antes, mas Marcos coloca a morte de João Batista aqui. Bem depois, e logo depois, quando Jesus envia pela primeira vez os discípulos para uma missão. O que para mim mostra exatamente o que Marcos tem em mente aqui. Veja que lá no versículo 6, a partir do 7, né? Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ele dá algumas instruções, versículo 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Você imagina os discípulos felizes. Estamos tendo sucesso, agora vai. Né? A gente é vitória atrás de vitória. Um demônio sendo expulso aqui, é uma cura ali. As pessoas estão crendo. E logo depois vem um trecho que é um banho de água fria nisso tudo. Por causa de um capricho da filha, da rainha, João Batista perde a cabeça. É decapitado. O que Marcos quer mostrar com isso é que, de fato, nesta tarefa de evangelizar, talvez tenhamos muito sucesso. E glória a Deus se tivermos muito sucesso. Mas não se espante, não fique assim surpreso se você perder amigos, perder trabalho, familiares não falar mais com você. Não se espante com isso. Se isso nunca aconteceu com você, calma, um dia vai acontecer. E se talvez nunca aconteceu, pode ser que não tenha acontecido. Talvez um dia vai acontecer. Talvez seja o momento de você começar a anunciar de fato o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho, quando é anunciado, traz conflito. E as pessoas não gostam disso. João Batista perdeu a sua cabeça sendo um servo fiel. Aquele que vai até o fim. Aquele que não abre mão dos seus princípios. Então não se surpreenda. Espero que um dia não tenhamos a nossa cabeça a preço aqui no Brasil. Embora, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu espero que isso nunca aconteça. Tá? Mas eu espero que não seja preciso, de fato, uma perseguição para, de fato, assumirmos a nossa posição como crentes e assumirmos a nossa tarefa de evangelizar, testemunhar e falar da verdade mesmo. E aí é interessante que nessa oposição, essa oposição acontece justamente nas multiplicação de pães. Que é este bem que Jesus está fazendo. Jesus está sustentando as multidões, mas ao mesmo tempo a multidão não quer saber de Cristo, quer saber do pão e não de Cristo. Quer saber do bem que Cristo pode fazer e não dele próprio. E aí ele multiplica duas vezes o pão. Lembra que uma é em terreno gentil, outra em terreno judaico, por isso que há essas duas, né? Cada uma com um propósito diferente ali, mas há essas rejeições. E no meio disso tudo, no meio de tanta rejeição, há um vislumbre que nos dá esperança, que Marcos mostra. Está lá no capítulo 7, a partir do versículo 24. Talvez seja uma das histórias mais bonitas aqui, né, deste trecho. É quando uma mulher chega para Jesus Cristo, carecendo de fato de um milagre, carecendo de algo. E Jesus diz assim, né? Ela precisava que expulsasse o demônio da filha dela, né? Jesus diz no versículo 27, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus está dizendo assim, né? Em outras palavras, eu vim para os judeus e você é grega, você é Sírio-Fenícia, é da Grécia, e eu vim para os judeus. Então deixa os judeus se fartarem,
deixa eu terminar o meu ministério aos judeus e depois a gente conversa. E ela dá uma resposta fantástica, né? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Fantástico isso, né? Alguém que não chega reivindicando, não chega tomando posse de algo, não chega mandando em Jesus Cristo, mas fala assim: olha, se sobrar uma migalhinha debaixo da mesa, eu vou aproveitar. Não deixe uma migalha ali porque eu vou comer. Hoje a gente terminou o almoço, deu uma varrida ali na cozinha. A gente não tinha percebido, e eu percebi depois, né? Justamente por isso. Estava ali fazendo um café, quem já foi em casa ali, né? Um dia você vai, se não for, calma. Estava fazendo um café ali, olhei para a cozinha ali, ó, ficou uma migalhinha no meio da cozinha. Sabe aquele grãozinho que você olha de longe e percebeu? Ficou ali, ó. E eu estava olhando, pensando em tirar aquilo ali, entrou um passarinho, pegou e saiu fora. Não dei nem tempo. Ainda falei para a Aline: por que a gente varre? Deixa os passarinhos fazer o trabalho deles, né? Deixa eles comerem ali, porque a gente fica varrendo a cozinha. É mais ou menos isso, ó. Deixa um grãozinho ali. Não precisa de muita coisa. Deixa um grãozinho. É isso que eu preciso. E a fé dessa mulher, de fato, né, em quem Cristo era, no que ele podia fazer, naquilo que era necessário, de fato, trouxe a cura aqui para ela. E por fim, há bem emblemático aqui, né? Essa divisão vai até o versículo 26 do capítulo 8, mas há essa cura do surdo gago, no partir do versículo 31. E isso é importante porque esta cura, lembra que este surdo gago, na verdade, ele tinha uma dificuldade de fala ali, né? E de audição. Ele não era de fato alguém que não conseguia falar, mas ele falava com dificuldade. E esta palavra acontece apenas uma vez lá no Antigo Testamento, na Septuaginta, que é a versão grega, que é justamente lá no livro de Isaías. E aí o que Marcos está fazendo é mostrando, ó, tá vendo? Aquele servo que vem para curar estes que falam de maneira difícil, né? E ele pega exatamente aquela mesma palavra para dizer: olha aqui o que Jesus está fazendo. E agora ele termina mostrando mesmo, né? Todos os milagres que Isaías disse Jesus já havia feito. Coro cego, o aleijado já andou, mas faltava ainda este. E com este milagre, Marcos termina todos os milagres prometidos em Isaías que o servo sofredor ia fazer. Ele diz: ó, ele fez. Provando de fato quem Cristo é e a sua identidade. A última divisão que nós vimos, Jesus agora está se preparando para o seu ministério. Isso acontece a partir do versículo 27 do capítulo 8 e, na verdade, avança até o capítulo 10. E foi bem nessa divisão que nós paramos aqui o nosso estudo. E essa próxima divisão começa de uma maneira muito otimista, naquela montanha-russa dos discípulos, como a cura aqui do cego, né, ilustra muito bem aquela cura em duas etapas, é a única cura que acontece em duas etapas, justamente para ilustrar o processo de crescimento dos discípulos, que é o processo que acontece conosco. Então, você tem lá Pedro dizendo: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro: tu és o Cristo. Que resposta top de Pedro. Acertou. Tirou 10 na sua avaliação cristológica. Para logo depois, Pedro repreender Jesus, dizer: não, a gente não vai deixar o Senhor morrer e ressuscitar. Você fala assim: agora vai, Pedro. Não vai. Né? Poxa, agora os discípulos estão entendendo. Não, ainda não estão entendendo. Tanto é que no capítulo 9, na transfiguração, é exatamente isso que acontece. Quando chega a transfiguração e Pedro decide fazer 3 tendas, lembra que ele não estava falando algo totalmente aleatório. Ele estava olhando lá para Zacarias dizendo: poxa, Zacarias fala que no reino de Deus, quando o reino vier, o povo vai celebrar novamente a festa dos tabernáculos. Está lá em Zacarias. E por isso que Pedro fala: vamos fazer 3 tendas. Ele está querendo dizer assim, ó, Cristo é glorificado, tem Moisés, tem a Elias aqui, é o reino de Deus que chegou. Vamos fazer 3 tendas, vamos celebrar a festa dos tabernáculos. Só que Marcos diz que ele não sabia o que ele estava dizendo.
Porque ele acabou de ouvir que primeiro é necessário Cristo sofrer, morrer e ressuscitar. Acabou de ouvir isso. 6 dias antes, ele tinha acabado de ouvir isso. Assim, como que agora, Pedro? Você não ouviu ali? É primeiro necessário morrer, ressuscitar, sofrer, morrer e ressuscitar. Aí depois, sim, depois a gente celebra a festa das cabanas. Vai ter um tempo para isso, vai ter um momento para isso. Mas não é agora. E aí, neste preparo, Jesus Cristo começa a anunciar a sua morte e ressurreição. Algo que ele não havia feito aqui até então. Algo que ele não havia escancarado, mas ele começa a mostrar. E começa a ser mais incisivo, de fato, naquilo que se espera de um servo. Especialmente quando eles estão lá perguntando quem é o maior no reino de Deus. Quem que é o maior no reino? E aí Jesus vai mostrar, né, no versículo 33, lá, lembra? O que vocês estavam discutindo no caminho? E aí eles estavam em silêncio, porque eles estavam discutindo quem é o maior. E Jesus vai dizer: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aí ele ilustra isso tomando uma criança e tudo mais. E aí nós terminamos aqui. Nós terminamos o Jesus se preparando para a sua morte e sua ressurreição. No capítulo 10 ele ainda está se preparando, mas ele se prepara mudando geograficamente. No capítulo 10 ele de fato agora vai para a Judéia. Se você ler o versículo 1, que é o texto da semana que vem que nós vamos pregar, então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia. E aí ele está cada vez mais se aproximando de Jerusalém. Agora você imagina na cabeça dos discípulos, e eu quero terminar com isso. Imagina na cabeça dos discípulos, Jesus está cada vez mais dizendo, ó, eu vou para Jerusalém e lá vai ter sofrimento e morte. E o que ele faz? Ele vai para Jerusalém. Você imagina os discípulos dizendo assim, poxa, se lá em Jerusalém tem isso, vamos fazer o seguinte, a gente toma o caminho oposto de Jerusalém. Mas não. Mesmo os discípulos sendo descritos aqui no Evangelho de Marcos como falhos, como difíceis de entender, como aquele que precisa ser curado em 2 etapas, como aquele que, assim como Marcos, escorrega, erra, cai, mas é restaurado para escorregar novamente e ser restaurado novamente, nosso Salvador não. Nosso Salvador é o único que é apresentado no Evangelho como o servo fiel de fato. Aquele que sabe o que precisa fazer e faz. Ele não fica titubeando. Ele não fica em dúvida do que ele vai fazer. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós temos alguém que sabia do que para quem ele veio e de fato cumpriu isso. E que no poder dele que nós possamos ser servos também, como ele apresenta aqui, sabendo qual é a nossa função, sabendo o reino que nós anunciamos, sabendo o que Deus faz quando estamos dormindo, sabemos que ele nos chamou não porque somos bons ou diferentes, mas por pura graça e vontade e bondade do nosso Deus. Semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 10. Eu espero que você tenha lembrado de algumas coisas do Evangelho. E eu te convido essa semana talvez a ler mais uma vez os 9 primeiros capítulos para a gente entender realmente e seguir esta linha de raciocínio aí. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos este livro, este Evangelho, que tem sido tão rico e benéfico nas mensagens que estão sendo expostas aqui. E, de fato, nós agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade, mesmo falhos, pecadores, de sermos servos teus, de participarmos da expansão do teu reino, lançando a semente, anunciando a tua palavra, o teu evangelho. Mas obrigado porque isso não depende de nós, Deus, depende de ti, depende do teu agir, do teu querer. E obrigado porque tudo aquilo que está escrito, a expansão do teu reino, é certa, é vitoriosa, por causa da obra que Cristo fez até o fim. Obrigado porque Ele sim foi fiel. E que o Senhor nos capacite, nos ajude, Deus, a entendermos que somos servos deste Deus.
nós agradecemos e oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém.